Vamos começar o domingo, último dia, com uma grade extremamente lotada antes de uma data FIFA. Vamos saborear esse domingo, né? Pelo menos tentando aproveitar as melhores oportunidades nesse emaranhado de jogos. Nós temos aqui na Itália, às 8h30 da manhã, o Napoli enfrentando o Empoli, o Napoli sem o seu artilheiro, o Osimhen. A Inter, que enfrenta um Frosinone com uma cotação ainda mais baixa do que o Napoli, na liderança do campeonato e tentando disparar nessa liderança, sabendo que a Juventus está ali na cola e ainda vai tentar essa disputa de título também. Na Inglaterra, o Liverpool enfrenta o Brentford, que veio de 3 vitórias seguidas. Não é um adversário tão fácil, viu? O Brentford venceu o West Ham e o Chelsea nesses últimos jogos. Não vai ser fácil. O Liverpool pode assumir, ou pelo menos chegar na mesma pontuação do City. E o City enfrenta, nesse domingo, um clássico contra o Chelsea, outro time do Big Six, que vem apresentando melhoras. Não está no nível técnico, obviamente, do City, mas que vem apresentando melhoras. E a cotação do City é aquele tipo de cotação que a gente só vê na Liga dos Campeões ou contra equipes do próprio Big Six na Inglaterra, né? O City uma cotação próximo de 1,80. Se vencer, segue disparado na liderança a equipe do City. Na Alemanha, o Bayer Leverkusen enfrenta a Union Berlin, talvez o melhor time para se enfrentar nesse momento, e eu falo isso com uma tristeza no coração, porque Union Berlin é um famoso saco de pancadas essa temporada que ninguém esperava, né? Se eu não me engano, a Union Berlin já está para lá de Marrakech em relação à quantidade de número de derrotas seguidas. A última torneira fechada do Union Berlin foi contra o Napoli na Liga dos Campeões, né? Foi a única vez que o Union Berlin conseguiu segurar pelo menos 2 pontos, porque todo jogo era derrota. E vai enfrentar um Leverkusen que tem a sua característica própria de domínio, de propor jogo. Xabi Alonso é um cara muito inteligente e vem me surpreendendo, vem pegando adversários difíceis e vem colocando no bolso. Então o Leverkusen é sim um grandíssimo favorito. É muito estranho ver as cotações do Leverkusen antes do jogo, mas durante o jogo ele costuma responder muito bem a essas dúvidas. O Leipzig enfrenta o Freiburg e, na medida do possível, no histórico recente, realmente o Leipzig tem levado a melhor contra o Freiburg, mas eu ainda tenho minhas dúvidas de ver um Freiburg que é um time tão cascudo na bola aérea permitir aos seus adversários umas cotações assim tão baixas, né? É bom a gente tomar um pouco de cuidado com esses jogos. Na Espanha, o Barcelona enfrenta o Alavés e tenta não deixar o Atlético de Madrid se aproximar, e parece ser um novo Atlético de Madrid. O Cholo Simeone mudou um pouco as suas características, acabou de renovar o contrato com o Atlético de Madrid até 2027, um dos técnicos mais longevos que a gente tem aí no cenário recente. E é um novo treinador. O Cholo agora vem com um estilo de jogo bem mais agressivo e vem fungando no cangote do Barcelona. O Atlético tem um jogo a menos. E todos eles, Real Madrid, Barcelona, Atlético, estão na caça do Girona. E isso aqui provavelmente era algo quase impossível de se prever antes do campeonato começar. Antes de falar do cenário brasileiro, nós temos o Braga enfrentando fora de casa o Arouca e temos também o derby de Lisboa entre Benfica e Sporting, valendo praticamente a liderança, né? São 3 pontos que separam as duas equipes. E sempre que a gente tem duas equipes grandes de Portugal se enfrentando, eu gosto de relembrar isso para vocês, o jogo do Porto e do Braga vai ser muito importante. Os dois jogos, tá? Porque eles têm que vencer. A tendência de empate aqui entre Benfica e Sport é um pouco mais elevada, são times fortes, tecnicamente falando. Então, Porto e Braga não pode dar mole. O Porto está aqui a 3 pontos do Benfica, a 6 pontos do Sporting. Tem que vencer o seu jogo de qualquer maneira. E o Braga também precisa pontuar contra o Arouca se quiser discutir esse campeonato até o final. Mas é um jogo bem interessante que vale liderança. Em caso de vitória do Benfica, fica tudo igual. Em caso de vitória do Sport, o Sport mantém um adversário direto com 25 e passa para uma pontuação muito maior. Falando de Campeonato Brasileiro, um dos jogos mais importantes é Bragantino e Botafogo. O Bragantino podendo assumir a liderança do campeonato num confronto direto contra o Botafogo, e o Botafogo precisando novamente catar os cacos depois de mais uma virada sofrida agora contra o Grêmio. A situação do Botafogo não é fácil, parece que o Botafogo vai atrás de um novo treinador e a situação é bem complicada por lá. Nós temos também, falando de liderança, o Grêmio enfrentando o Corinthians. Esse aqui é um jogo histórico, né? Porque o Corinthians ele foi rebaixado com a ajuda do Grêmio há algum tempo atrás, e a chance do Corinthians talvez de atrapalhar um pouco o Grêmio, mas pode ter certeza que, como diz o Renato Gaúcho, não vai ter espaço para nenhuma mosca na Arena do Grêmio, de tanta gente que vai para lá ver Luizito Soares tentar marcar mais gols aqui depois de um hat-trick e tentar fazer o Grêmio, aproveitando esse confronto direto ali do Bragantino com o Botafogo, fazer o Grêmio líder do campeonato. Tem o Atlético Mineiro enfrentando o Goiás. O Goiás é um adversário chato, que acabou perdendo do Santos, está ameaçado. É aquela coisa, né? O Galo precisa muito da vitória, porque ainda tem até chance de título, mas eu acho que o grande objetivo do Galo aqui é a Libertadores. Mas vencendo o Goiás, o Galo acaba ajudando o seu arquirrival Cruzeiro. Então tem todo um imbróglio, tem toda uma história nesse jogo. Além disso, tem Sansão
O Santos um pouco mais aliviado nesse momento, depois da vitória nos acréscimos contra o Goiás. O Bahia ameaçado, depois da derrota contra o Cuiabá pega o Atlético Paranaense. E o Cuiabá pega a equipe do Fortaleza. Na Série B, o Novo Horizontino enfrenta o Vitória, praticamente classificado já para a Série A, e o Novo Horizontino precisa muito vencer por aqui. Bom, essa grande introdução é para a gente poder fazer o nosso planejamento de trabalho e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 12 de novembro. Começamos 8h30 da manhã na Série A italiana. Esse jogo no domingo, ele era às 7h30, tá? É porque nós estamos aqui no horário de verão da Europa. E aí temos essa facilidade, nós aqui os brasileiros temos essa facilidade de fazer esse jogo um pouquinho mais tarde, mas geralmente esse jogo acontecia às 7h30 da manhã, às 7h30 da manhã acordar no domingo é brabo, tá? Mas é um jogo interessante, o Napoli tá sem o seu principal artilheiro, ao que tudo indica o Osimhen não joga, mas vai enfrentar um Empoli bastante fragilizado. Teve o seu espasmo de melhora, né? Um lapso de memória contra a equipe da Fiorentina, vencendo um jogo onde ele era bem zebra, mas acabou vencendo, mas depois acabou perdendo em casa para a Atalanta e voltou a perder agora fora de casa para o Frosinone. É uma equipe muito fragilizada, vice-lanterna da competição, apenas 2 vitórias em 11 jogos, 8 derrotas. Então sim, essa cotação do Napoli, ela é uma cotação justa, na minha opinião, mesmo o Napoli sem o seu principal artilheiro. O problema é que o Napoli, na classificação como mandante, não é uma equipe tão confiável. 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate. O número de gols sofridos do Napoli na comparação com as equipes de cima da tabela é um número de gols excessivo, tomado dentro de casa. Então é bom a gente tomar um pouco de cuidado. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue perceber uma deficiência muito grande de vários fatores do Empoli, principalmente no fator de iniciativa, fator de vitória, dificuldade de marcar gol. O Empoli em 60% dos jogos não conseguiu marcar gol, porém o Napoli tem uma dificuldade muito grande de conter sua defesa, né? Em apenas 20% dos jogos, o Napoli não sofreu gol. Marcou em todos os jogos, mas em apenas 20% dos jogos, o Napoli não sofreu gol. O primeiro tempo do Napoli é levemente superior. A gente até tem um número de derrotas elevado aqui do Empoli, mas o número de gols sofridos pelo Napoli e pelo Empoli é praticamente igual. No segundo tempo, o Napoli aumenta um pouco o número de vitórias, mas também cresce o número de derrotas, né? O famoso cobertor curto. Continua marcando e sofrendo a mesma quantidade de gols, porém, a equipe do Empoli tem o seu pior momento do jogo, chega a 80% de derrotas e praticamente dobra o número de gols sofridos. Se você é um trader por aqui, dado a superioridade técnica do Napoli, mesmo o Napoli não vivendo uma excelente fase dentro de casa ainda, tão regular, eu acho que cabe a gente ficar de olho nessa possibilidade de trabalhar a favor do Napoli, desde que o Napoli apresente pra gente uma imposição, uma grande superioridade do jeito que a gente gosta, para que o mercado tenha cada vez mais confiança e estabilize. Se você não faz ideia do que eu estou falando, estabilização de preço, estabilidade e mobilidade na questão do trading, faz o meu curso gratuito, tá aqui embaixo, theoboss.com, ou então você vai acessar o QR Code que o William deixa aí no lado para vocês. Não tem dificuldade, você vai fazer o meu curso do iniciante até o avançado e vai entender tudo sobre trade, sobre exchange. Esse curso foi desenvolvido inteiramente em cima da minha parceira Betfair e eu vou deixar aqui embaixo um link para você se cadastrar na Betfair e ganhar um bônus de R$200 no seu primeiro depósito, tá bom? É o que eu pretendo fazer. Vir para trabalhar um back favorito no primeiro tempo na equipe do Napoli. Se você é um punter, você sabe que essa cotação do Napoli, ela é muito arriscada, tá? No longo prazo, não é uma cotação que vai te dar uma vida tão longa assim, né? Você sabe disso. O que eu te aconselho então? Se você tem no Napoli uma equipe que é mais frágil defensivamente, que tem sofrido gols com frequência dentro de casa, você pode explorar 2 fundamentos. O primeiro seria torcer para que o Empoli abrisse o placar para que você buscasse uma recuperação do Napoli, seja uma vitória de virada do Napoli ou até, quem sabe, uma dupla chance para que você ganhe dinheiro, até mesmo no empate do Napoli. Esse é um cenário plausível. O segundo cenário é você torcer para que o Napoli tenha dificuldade de marcar um gol no início, né? Que ele fique ali o primeiro tempo martelando, mesmo jogando bem, e você busque uma cotação, uma possibilidade de vitória do Napoli lá a partir do meio do segundo tempo para frente. Aí você vai conseguir pegar uma cotação um pouco mais valorizada. Eu acredito na vitória do Napoli, não necessariamente por conta do que o Napoli vem apresentando. Acho que o Napoli vacilou contra o Union Berlin, que está numa fase ruim na Champions, conseguiu ali talvez até se complicar no cenário de classificação, porque ainda tem uma disputa para fazer contra o Real Madrid na Espanha e também contra a equipe do Braga na Itália, mas também por conta da dificuldade do Empoli. Porém, já analisamos o jogo do Empoli, onde o Empoli também era uma zebra muito grande contra a equipe da Fiorentina e o Empoli conseguiu vencer.
Então, muita cautela, tá? Nos últimos jogos, nessa última temporada que o Napoli foi campeão, o Napoli venceu os 2 confrontos, na casa dele e na casa do Empoli. Porém, na temporada passada, ou no caso retrasada, onde o Napoli não conseguiu o título, o Empoli venceu o Napoli nos 2 locais. Na casa do Napoli, num gol de canto por 1-0, e na casa do Empoli por 3-2. Então, o histórico recente do Napoli contra a equipe do Empoli não é um histórico tão fácil para a equipe napolitana, tá bom? Mas, para você que vai trabalhar pré-jogo, não te aconselho fazer nada. Espera o jogo começar, espera uma valorização. Para você que é um trader assim como eu, acho que a gente vai ter algum cenário de trabalho nesse primeiro tempo. Saindo da Itália, agora na Inglaterra, o Liverpool enfrenta o Brentford às 11 horas da manhã, numa cotação próxima de 1,40, 1,50 mais ou menos. O Liverpool que tem 100% de aproveitamento dentro de casa, assim como o City e a equipe do Aston Villa. 5 jogos, 5 vitórias, é isso que mostra pra gente o nosso PDF de apoio. A equipe do Brentford venceu apenas 2 das 5 partidas que fez, porém, atenção, tem uma iniciativa fora de casa muito grande. 80% das vezes que o Brentford disputou os jogos fora da sua casa, ele saiu na frente do placar, assim como o Liverpool em Anfield. Então, muita cautela. Me parece uma probabilidade elevada do Liverpool poder se complicar, pelo menos tomando um gol por aqui. A equipe do Brentford falha pouco em marcar. Não é uma equipe goleadora, diferente do Liverpool, que tem o dobro de gols marcados, mas é uma equipe que marca com bastante frequência, tá? O primeiro tempo do Liverpool é um primeiro tempo bom, de almanaque, nenhuma derrota, com um bom número de vitória, poucos gols sofridos, porém a equipe do Brentford também não perdeu no primeiro tempo e tem um número de vitórias bem elevado. No segundo tempo, o Liverpool faz, aí sim, praticamente um segundo tempo de almanaque, 100% de vitória, nenhuma derrota, nenhum empate, nenhum gol sofrido, 7 gols marcados. É difícil segurar o Liverpool no segundo tempo. E aí o Brentford já chega a 40% de derrota e já começa a ter um pouco mais de dificuldade. Se você é um trader por aqui, mesmo tendo o risco do Brentford abrir o placar, e ele vem fazendo isso com uma determinada frequência fora de casa, se você redobrar a sua atenção, dá para você pensar num back favorito no primeiro tempo no Liverpool, sim, tá? Até porque o mercado inglês ele é muito sonso, e eu gosto de usar essa palavra com vocês porque fica fácil de entender, né? Mesmo não jogando tão bem, o mercado inglês ele finge que não está acontecendo nada com as equipes do Big Six, até que uma hora começa a sobrar bola na trave, o gol dos caras começam a acontecer, aí o mercado começa a acreditar. Mas até que se prove o contrário, o mercado dá uma de sonso e consegue estabilizar bastante o preço dos favoritos se eles estiverem fazendo o mínimo, tá? Então, dá para pensar assim nessa possibilidade de back Liverpool, desde que o Liverpool não ofereça ao Brentford os contra-ataques. O time do Brentford é bem traiçoeiro, venceu a equipe do Chelsea por 2-0 fora de casa em situações de contra-ataque, venceu o West Ham dentro de casa na última partida e também havia vencido o Burnley. 3 vitórias seguidas para colocar o Brentford numa situação melhor no campeonato inglês, eles não tinham começado tão bem ainda. Se você é um punter, dado a possibilidade do Liverpool vencer esse jogo, mas ter que enfrentar uma equipe agressiva, boa de contra-ataque, que tem uma boa iniciativa, dá para pensar sim numa vitória do Liverpool, mas não olharia para cenários de handicap asiático, não olharia para cenários de goleada do Liverpool, pelo menos no pré-jogo, e pensaria numa possibilidade de gols, tá? Gosto de pensar num cenário de 2 ou 3 gols por aqui, não gosto dessas cotações pré-jogo, estão bem esmagadas, assim como o back Liverpool, né, a vitória do Liverpool, mas gosto de pensar, não duvido que a gente possa ter um ambas marcam por aqui, essa cotação também tá horrorosa, melhor a gente esperar alguma coisa no ao vivo. Se for trabalhar a favor do Liverpool, mesmo conselho do Napoli, espera uma cotação melhor, torce pro Liverpool talvez tomar um gol e a gente buscar uma virada do Liverpool, um empate do Liverpool, já deu para ver que o Liverpool no segundo tempo é um furacão e vem para cima com tudo, né, 100% de vitória, 7 gols marcados e um gol sofrido, me parece um segundo tempo bem mais organizado. Se o Liverpool não conseguir marcar no primeiro tempo, mas também não sofrer, também dá para vir com essa ideia de pensar numa possibilidade de trabalhar a favor do Liverpool lá depois dos 60, 65 minutos, onde essa cotação do Liverpool já começa a beirar ali uma cotação de 2. 11h30 da manhã na Alemanha, o Bayer Leverkusen, líder isolado do campeonato, enfrenta a União Berlim e, como eu falei no início, me causa muita tristeza de ver a União Berlim nessa queda livre, né? A União Berlim está embalado, morro abaixo. A União Berlim conseguiu estancar, fechar um pouco da torneira, porque passava 3 pontos para todo mundo. A União Berlim foi uma caridade, foi distribuindo 3 pontos na Champions e 3 pontos na Bundesliga para qualquer pessoa, dentro e fora de casa, né?
pediu para entrar, o União Berlim falou, por favor, chega mais. Mas, contra o Napoli, o União Berlim conseguiu pelo menos segurar um empate. Tá? O Bayer Leverkusen é a pior equipe para o União Berlim pegar nesse momento. O Xabi Alonso consegue fazer um trabalho excepcional. É claro, eu estou trazendo aqui uma análise do que vem acontecendo. Se o União Berlim vai conseguir surpreender o Leverkusen como outras equipes não conseguiram surpreender, por exemplo, o Bayern de Munique não conseguiu surpreender o Leverkusen, aí é outros 500. Mas o que a gente vê é um Leverkusen extremamente sólido. O jogo do Leverkusen contra a equipe do Freiburg, onde ele acabou quase se complicando no final, foi um jogo que eu fui bastante cético. Eu olhei para a cotação do Leverkusen, que não era muito diferente dessa daí, e pensei, gente, o Leverkusen com uma cotação próxima de 1,30 do Freiburg. O Freiburg era uma equipe, aliás, o Freiburg é uma equipe muito cascuda, com um treinador antigo, muito boa na sua bola aérea, bola parada. E no segundo tempo o Freiburg realmente demonstrou essa força na bola aérea, fez um gol de escanteio, poderia até ter empatado o jogo. Mas no primeiro tempo o Freiburg foi chamado para bobo. O Leverkusen simplesmente amassou o Freiburg. Poderia ter feito bem mais do que fez naquele primeiro tempo. Então, por mais que me estranhe as cotações do Leverkusen bem baixinhas, o mercado ele não tá maluco. O mercado ele tem um fundamento, né? É óbvio que o Leverkusen ele pode vir a se complicar daqui para frente, ele pode ter um segundo turno muito ruim, mas o Leverkusen ele tá entrosado, ele tá encaixado, marcar o Leverkusen não é fácil, a equipe adversária acaba recuando no campo, o Leverkusen consegue ter esse impulsionamento das suas linhas e empurra o adversário para trás, tem uma recuperação pós-perda muito grande, e esse jogo vai passar muito pelo comportamento do União Berlim. Né? O União Berlim não é uma equipe que marca alto, não é uma equipe que sai para atacar a bola e deixa a retaguarda vazia. Então, se o Leverkusen quiser ganhar esse jogo, ele vai ter que propor com o União Berlim mais recuado. E por que eu falo que esse jogo ele vai depender do comportamento do União? Se o União, nesse desespero, ocupando nesse momento a antepenúltima colocação, deixa eu tirar o zoom para vocês observarem, com 6 pontos, 8 derrotas em 2 jogos. Se o União Berlim vier para esse jogo para se compactar, para falar, olha, vou respeitar o líder, vou tentar buscar um ponto e daqui para frente vou respirar no campeonato e tentar buscar minhas vitórias em casa, entendendo que essa temporada praticamente já foi. O máximo que o União Berlim vai conseguir fazer é se manter na primeira divisão, esquece vaga para a Europa, dificilmente o União Berlim vai conseguir vaga via Bundesliga. O que ele pode tentar fazer é uma vaga para a Europa League via Liga dos Campeões, ficando ali na terceira colocação. E para isso vai ter que vencer o confronto direto contra a equipe do Braga lá em Portugal, já que tomou a virada para o Braga na Alemanha, no Estádio Olímpico de Berlim. E obviamente vai ter que torcer para o Napoli vencer a equipe do Braga na Itália. E automaticamente você torcer para o Napoli vencer o Braga, você já está completamente excluído das oitavas da Champions, vai te sobrar ali uma possibilidade de Europa League. Esse eu acho que é o objetivo do União Berlim. E não pensar em alguma coisa além, porque a temporada agora, meus amigos, é catar os cacos, juntar ali os pedaços e tentar seguir, né? Porque pode ser que o União Berlim entre numa crise emocional ainda maior e acabe sendo rebaixado. E para um time tão forte e que realmente começou a temporada de uma maneira com destaque absurdo, é muito triste. Então, dependendo do comportamento do União, para fechar o assunto, se ele vier compactado, ele vai favorecer o Leverkusen, para o Leverkusen jogar no seu estilo de proposição, vai favorecer a nós, os traders, para que a gente consiga aproveitar essa estabilização de preço e vai dificultar, provavelmente, a vida do Leverkusen marcar o primeiro gol. E ele pode, nessa pimenta ali, ainda colocar uns contra-ataques para prejudicar a vida do Leverkusen, né? Isso pode acontecer. Agora, se o União Berlim vier num sururu danado, todo assanhadinho, querendo fazer com que o Leverkusen pague o pato por essa fase ruim, já que ele empatou com o Napoli, agora ele vai vencer o líder do campeonato, pode acontecer, tá? Não tô aqui querendo zicar. Mas esse comportamento mais agressivo, ele vai tornar esse preço do Leverkusen um pouco mais instável. Essa cotação, ela pode vir a corrigir, o mercado pode se assustar e, obviamente, o União Berlim ele vai ter que pagar um preço por isso, que seria ceder mais espaço. E você ceder espaço para uma equipe do Leverkusen tão boa é complicado. Então, dependendo do comportamento, se o comportamento for mais defensivo, eu, Theo, vou ficar de olho numa possibilidade de trabalhar a favor do Leverkusen no primeiro tempo. E você, que é um Panther, se vai provavelmente trabalhar a favor do Leverkusen, vai esperar, torcer para que o União Berlim consiga nessa compactação, assim como ele fez contra o Real Madrid, segurar o Leverkusen para o Leverkusen não marcar cedo e tentar buscar um gol do Leverkusen com uma odd mais alta. Se a resposta for diferente, se o União Berlim começar todo assanhado para cima, aí eu vou descartar a possibilidade de trabalhar a favor do Leverkusen e vou olhar o mercado de gols. Vou olhar principalmente para o 2,5 com uma cotação um pouco mais elevada, tá bom? Então depende do contexto. Esse é um jogo para trabalhar ao vivo
e a partir do momento que o União Berlim me der a resposta do que eu quero, aí a gente pode tomar a nossa decisão. 12h15 na La Liga, o Barcelona enfrenta o Alavés, mas o favorito entrando em campo com uma cotação baixa. A probabilidade da gente ter um favorito desse de cotação baixa se complicando aqui, gente, é muito grande. Então, para você aí que gosta só de trabalhar o peso da camisa, muito cuidado. Mas esse jogo do Barcelona, ele tem uma expectativa realmente de vitória do Barça, porque o Alavés vem num momento horroroso, né? Além de ser a 14ª equipe na competição, o Alavés ainda não venceu nenhum jogo fora de casa, foram 4 derrotas em 6 partidas, 8 gols sofridos, apenas 3 gols marcados. O Barcelona é um dos melhores mandantes da competição, junto com o Girona e com o Atlético de Madrid, né, que tem um jogo a menos e que pode ultrapassar o Barcelona também nesse domingo. O Atlético de Madrid enfrenta o Villarreal, a gente vai falar disso nos jogos extras, e o Barcelona conta com o retorno do Lewandowski, praticamente a titularidade, ele jogou agora na derrota contra o Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões, um jogo horroroso do Barcelona, e vai retornar agora na La Liga frente ao Alavés. As últimas vezes que o Barcelona enfrentou o Alavés, tivemos uma vitória por 1-0, um empate por 1-1, 5-1 para o Barça, outro 1-1 e 5-0 para o Barcelona. Quando a gente tiver uma cotação mais esmagada desse jeito, a gente pensa, bom, se o Theo vai me aconselhar esperar essa cotação valorizar, e você sabe que eu vou falar isso para você, né? A gente tem outros caminhos para trabalhar a favor de um favorito que não seja somente no mercado de resultados. Porém, vamos descartar um pouco essa questão do handicap asiático, pelo menos no pré-jogo, tá? As últimas vezes que o Barcelona jogou dentro de casa, ele não cumpriu o handicap contra nenhuma equipe. Tudo bem, teve equipe difícil, Celta Vigo, Sevilha, o Bilbao, o Donetsk, mas ele não cumpriu o handicap asiático, né? Ele não cumpriu linhas asiáticas contra essas equipes, mas ele não cumpriu linhas asiáticas, ou seja, não ganhou por 2 gols de diferença, igual a gente costuma falar do menos 1,25, contra nenhuma equipe. E o Alavés fora de casa, a única equipe que ele sofreu uma derrota por 2 gols de diferença foi a equipe do Vallecano. Empatou com o Celta 1-1, empatou com o Villarreal 1-1 e perdeu para o Atlético de Madrid por 2-1. Então muito cuidado, tá? Eu vejo uma vitória do Barcelona por aqui, mas eu não gostaria de puxar essa corda não. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber claramente pelas cores que o Barcelona é melhor time, tem muito mais iniciativa, não falhou em marcar em nenhum jogo, tem uma defesa sólida, tem um primeiro tempo superior ao do adversário, mesmo não vencendo tanto, tem um segundo tempo bem superior também, então a gente pode buscar mais ou menos ali no mesmo contexto. Se você é um trader, cotação do Barcelona 1,25, mercado confiante, se fazendo de sonso, de cego, Barcelona em cima, com linha alta, tendo que dar uma resposta depois da derrota na Liga dos Campeões, isso conta muito, isso é interpretação de cenário, não adianta só a gente olhar para o que está acontecendo aqui, a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla. A derrota para o Shakhtar vai ser cobrado, o Real Madrid também venceu o Barcelona, então isso vai criando uma determinada pressão. Se a gente pegar os últimos jogos do Barcelona, o Barcelona não jogou bem na vitória contra a equipe do Real Sociedad, não jogou bem. O Sociedad, na minha opinião, foi melhor naquele jogo, merecia pelo menos um empate. O Barcelona não jogou mal contra o Real Madrid, ele jogou bem, merecia talvez pelo menos um empate, mas você vê como é que o universo cobra, né? Cobra e entrega. Contra o Real Madrid, os gols do Bellingham vieram do bumbum, do nada, né? O Barcelona jogou muito mais aquele jogo, mas o Real Madrid acabou saindo vencedor. Contra a Sociedad, o Barcelona não jogou um caceta, mas venceu. Então acabou ficando o famoso elas por elas. Contra o Shakhtar Donetsk também não jogou bem. Teve volume, mas não jogou bem. Então isso aí vai ser cobrado. Alguém vai ter que pagar esse pato, não sei se vai ser o Alavés, mas o Barcelona vai entrar ali com um pouco mais de agressividade contra a equipe do Alavés. Se você é um Panther por aqui, eu, com todo respeito, não te indicaria handicap asiático. Pode até acontecer do Barcelona golear esse jogo por essa análise de contexto, né, de ter que dar uma resposta, mas eu sinceramente olharia para essa vitória do Barça no segundo tempo, ou torceria para o Alavés fazer um milagre ali de sair na frente, pensar numa dupla chance do Barça, enfim, toma cuidado, tá? Mas acredito que o Lewandowski possa voltar a desencantar por aqui. 1h30 da tarde, voltando para a Premier League, temos um confronto do Big Six, pelo menos na questão assim de contexto, né? O Chelsea não tá ali entre os 6 colocados, mas é um dos grandes clubes da Inglaterra ainda, enfrenta a equipe do City, que não tá, na minha opinião, ainda na quinta marcha, não tá acelerado. O Guardiola tem feito algumas mudanças, já pensando no futuro da equipe, tem jogador em baixa, mas foram 5 vitórias seguidas do City. Brighton, Young Boys, fora.
United fora, Bournemouth e Young Boys, respectivamente, dentro de casa. E enfrenta agora a equipe do Chelsea, que vem mostrando alguma melhora, venceu o líder Tottenham, tirou a liderança do Tottenham, né? Venceu o Blackburn na Copa, porém ainda é uma equipe em construção, ainda é uma equipe em organização do nosso querido Pochettino. Então, para mim, essa cotação do City, ela é justa. Se a gente olha só uma espiada no PDF de apoio, você já consegue perceber que o City, ele é bem mais equipe aqui do que a equipe do Chelsea. O que me chama a atenção é justamente o primeiro tempo. A gente tomar um pouco de cuidado. O City fora de casa no primeiro tempo não vem fazendo bons primeiros tempos. Não tem o número de vitória tão alto. O Chelsea não perdeu em casa ainda no primeiro tempo. Tem o mesmo número de gols marcados, tem menos gols sofridos, então pode ser um primeiro tempo um pouco mais truncado. Quando a gente tem essa expectativa, a cotação do City ela pode se valorizar. Então mesmo você que já vem com a ideia, não quero discutir, Theo, não venha você querer mudar a minha opinião porque eu quero trabalhar a favor do City. Tudo bem, não vou mudar a sua opinião, fica tranquilo. Temos um acordo aqui. Mas, se o City tem a capacidade de fazer primeiros tempos ruins e o Chelsea tem a capacidade de controlar mais o jogo no primeiro tempo, tu concorda comigo que existe um mundo onde o Chelsea consegue segurar o City no primeiro tempo? E se o City for segurado no primeiro tempo, essa cotação não pode valorizar, meu amigo? Não é isso que a gente busca aqui nesse planejamento? Situações de valor, oportunidades, porque sentar aqui e falar, back City, próximo, é mole, porra. Vamos tentar encontrar um pouco além. Quer ver? Vamos dar uma olhada no segundo tempo. Olha aqui, olha o segundo tempo do Chelsea. O Chelsea tem quase 70% de derrota no segundo tempo. Vou falar até baixo. Quase 70% de derrota. E o City sobe para quase 70% de vitória. Tem uma inversão aqui. Olha o primeiro tempo. Agora olha o segundo. Mas o City começou com 10 minutos de jogo, já marcou o gol. Paciência. Aí a gente foi atrás da oportunidade e ela não veio, infelizmente. Agora, se o City não marca no primeiro tempo, ou se ele se complica no primeiro tempo, olharemos com muito carinho para o segundo tempo desse jogo. Pode ter caroço nesse angu. E a gente pode pegar essa cotação do City um pouco mais valorizada. Entendeu? 83% dos jogos do City fora foram over 2,5. E os momentos que o City mais marca gol é justamente a partir dos 40 minutos do primeiro tempo. Olha lá, o City marcou 25% dos seus gols a partir dos 70 até os 80 e a partir dos 81 até os 90, 17%. Vamos somar esses dois aqui, ó. Vai dar 41%. 41% dos gols marcados pelo City aconteceram depois dos 70 minutos. Será que essa cotação aqui não pode estar mais valorizada? Mas e se o City estiver perdendo? Será que ele não pode buscar um empate? Não sei, Theo. Então vamos dar uma olhada. Quais são os momentos que o Chelsea mais sofre gol? 57% dos gols sofridos pelos Chelsea são a partir dos 70. Conseguiu compreender? E se não acontecer isso? Bom, paciência, a gente só está criando aqui um cenário. Mas percebe que é onde o City mais marca e é onde o Chelsea mais sofre? Então a gente pode olhar com carinho. Theo, mas aqui o City também sofreu bastante gol a partir dos 80. Sim. Então você talvez tenha a oportunidade para trabalhar um over limite no minuto 70 para frente. Será que não valeria a pena? Eu acho que pode ser interessante, tá? Se você é um trader, leitura de jogo. Não venha você somente com esse freio de burro olhar para o City. Primeiro tempo do City não é bom. Ou não vem sendo bom. Se ele for muito bom, aí até eu vou estar lá dentro, óbvio. Mas aplica a leitura de jogo, benefício da dúvida e nada mais. Dá para trabalhar a favor do City contra o Chelsea. Contra o City eu não trabalho, tenho medo, confesso. Agora, segundo tempo, ou se você é um punter e quer trabalhar a favor do City, te aconselho veementemente esperar talvez um City um pouco com mais dificuldade no primeiro tempo para você buscar essa cotação mais valorizada no segundo. Se o Chelsea estiver na frente, dá para pensar numa dupla chance do City. Dá para pensar em mercado de gols nos minutos finais, a partir dos 70 minutos, o over limite, por exemplo, tá? E não descarta a possibilidade de a gente trabalhar mercado de gols, tá? Com uma possibilidade aqui do over 2,5, porque, como a gente viu aqui, 83% dos jogos do City foram over 2,5 fora. Só que o Chelsea dá uma segurada nisso, né? Porque o Chelsea tem dificuldade de marcar gol. Mas enfim, é um jogo para ao vivo, na minha opinião. City bem mais time, mas dá pra gente pegar alguma coisa um pouco mais valorizada por aqui. No Campeonato Brasileiro, 4 horas da tarde, o Grêmio na Arena enfrenta o Corinthians com uma cotação próxima de 1,70. O Grêmio que fez uma excelente partida ofensivamente falando contra o Botafogo. Não vamos ser cegos em relação à deficiência defensiva do Grêmio. Não seremos esse tipo de trader e apostador. Não olharemos somente para um lado. O Grêmio tem feito muito gol porque tem sofrido muito. É 2 contra o Flamengo, é 3 contra o América, é 3 contra o time do Botafogo, é 4 contra o Corinthians. Mas teve polêmica, mas sofreu. Então, vem marcando muito gol o Grêmio, mas também vem sofrendo. Se eu não me engano, é a 4ª pior defesa da competição. Tem o melhor ataque do campeonato, mas é a 4ª pior defesa da competição.
Então vamos tomar um pouco de cuidado, tá? O Grêmio é favorito? É. Corinthians tá em uma fase? Tá. Corinthians tá jogando bem? Não tá jogando bem. Não tá jogando bem. Fora de casa, o Corinthians venceu o Cuiabá, empatou com o Fluminense, perdeu pro Fortaleza, perdeu pro São Paulo e perdeu pro Bragantino. O Grêmio dentro de casa virou pra cima do Flamengo, num jogo, num primeiro tempo onde ele fez um mau primeiro tempo, né? Foi crescer nos minutos finais. Perdeu pro Atlético Paranaense, um jogo que ele não jogou tão bem. Venceu o Palmeiras e venceu o Bahia. Luiz Soares, inspiradíssimo. Hat-trick contra o Botafogo. E esse jogo tem uma história curiosa, né? Aliás, toda vez que Grêmio e Corinthians se enfrentam depois de 2007, sempre tem aquela lembrança. Ah, o Grêmio ajudou a rebaixar o Corinthians em 2007. A chance do Corinthians de ter uma revanche. Toda vez que eles se encontram, né? Já aconteceu do Grêmio tá perigando ali, enfrentar o Corinthians, e já sai essa matéria também. A chance do Corinthians de atrapalhar o título do Grêmio, eu acho que não é essa a motivação do Corinthians. A motivação do Corinthians é: estamos perto pra cacete da zona do rebaixamento, o Cruzeiro tem 2 jogos a menos do que a gente, o Vasco tem 1 jogo a menos do que a gente, e a gente tem que vencer, meu amigo. Então a motivação do Corinthians não necessariamente é uma parada histórica que aconteceu lá em 2007, que provavelmente nenhum desses jogadores aí presenciaram. O que provavelmente o Corinthians está levando em consideração é: preciso vencer o Grêmio, porque eu só tenho mais 5 jogos para fazer, considerando esse jogo com o Grêmio, esse mais 4, e eu preciso somar os pontos que eu preciso para não ser rebaixado. Senão o Grêmio vai de novo ajudar a me rebaixar. Óbvio que não vai ser esse jogo que vai rebaixar o Corinthians, mas não vencer esse jogo é se complicar. Vamos dar uma olhada na tabela do Corinthians. O Corinthians enfrenta o Grêmio na Arena, o Bahia, que é adversário direto em casa, o Vasco, que é adversário direto fora de casa em São Januário, e o Internacional, que acaba sendo um adversário também. O Internacional tem 43 pontos. E esse campeonato, do jeito que ele tá maluco, ele pode te fazer ser rebaixado com uma pontuação alta até. Então vamos tomar um pouco de cuidado, hein? Vamos tomar um pouco de cuidado. A motivação do Corinthians aqui, ela é real, mas ela não tem a ver, na minha opinião, com o 2007. Ela tem a ver com agora, 2023. É um jogo onde as duas equipes precisam, não tem corpo mole. Só que na crista da onda, como tá o Luiz Soares e o ataque do Grêmio, muita gente vai olhar para o Grêmio como só um time ofensivo. Muita cautela com o que o Grêmio vem fazendo defensivamente. O Grêmio tem tido dificuldade. Na maioria dos jogos, o Grêmio toma gol. O Grêmio não tomou gol nos últimos 10 jogos em apenas 2 jogos. Contra o Palmeiras, onde ganhou por 1-0, e contra o Bahia, onde ganhou por 1-0. Tomou 1 do Fortaleza, 3 do Internacional, 2 do Atlético Paranaense, 3 do São Paulo, 2 do Flamengo, 3 do América, 1 do Curitiba e 3 do Botafogo. Não é pouca coisa, tá bom? Dá pra gente pensar num cenário de correção de preço aqui no Match Odds se você é um trader? Dá sim. Se o Corinthians vier com o intuito de empatar ou de ficar um pouco mais recuado jogando só no contra-ataque, se o Grêmio conseguir neutralizar esses contra-ataques, que tem sido difícil pro Grêmio, dá pra pensar num Lei Corinthians, mas cuidado que o Grêmio tem cedido oportunidades. Vamos pensar numa boa leitura de jogo. Se o Grêmio conseguir ter um domínio, a gente pode trabalhar aqui contra o Corinthians. Se o Grêmio tiver dificuldade, essa correção do Grêmio também é plausível para quem tem método. Se você é um Panther, eu tomaria muito cuidado para pensar numa vitória seca do Grêmio por conta desse fator defensivo. Se quiser trabalhar a favor do Grêmio, eu consideraria pensar no empate anula. Já houve situação onde o Grêmio era extremamente favorito contra o Atlético Paranaense e perdeu. Então muita cautela. Porém, quando está na frente do placar, o Grêmio ele consegue, no modo bem copeiro, dar aquela catimbada, ignorar o fato de contra-ataque, fazer o tempo passar. Foi assim contra o Bahia, foi assim contra o Palmeiras. Então, se o Grêmio conseguir sair na frente, ele pode ser que ele consiga segurar essa vitória. Contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, ele acabou saindo atrás, empatou, mas tomou um gol no final. Se você é um Panther por aqui, eu gosto de pensar no cenário de 2 gols, porque nós temos 2 equipes precisando muito. Não gosto dessa cotação, queria uma cotação mais valorizada. Por que eu quero uma cotação mais valorizada? Porque existe um mundo, e esse mundo é real, como aconteceu contra o Palmeiras e o Bahia, que se o Grêmio sair na frente, se o Corinthians sair na frente, tudo bem, porque aí o Grêmio vai se expor, a gente vai ter aquela pressão danada do Grêmio. Agora, se o Grêmio sair na frente, ele pode segurar, ele pode fazer o Corinthians vir para cima, ele até pode ter espaço para contra-atacar, mas ele pode optar por não o fazer, como fez contra o Palmeiras. Então, se for para correr um risco do over 1,5, que seja num risco valorizado, com uma boa recompensa, de preferência de 1-1, com uma cotação próxima de 2, tá bom? Os últimos jogos entre eles, 4-4, 1-1, 0-0, 0-0 e 1-0. Então, se for para correr risco, que seja numa cotação
mais valorizada. Se for para trabalhar a favor do Grêmio, eu consideraria pelo menos um empate anula, tá? A última vez que o Corinthians esteve na casa do Grêmio foi 1-0 para o Corinthians. Também às 4 horas no Campeonato Brasileiro, o Bragantino enfrenta o Botafogo e aqui é confronto direto pela liderança. O Bragantino e o Botafogo têm um jogo a menos, o Bragantino ainda pega o Flamengo, o Botafogo pega o Fortaleza, e o Botafogo vem enfrentar o Bragantino num péssimo momento emocional, já sem treinador, né? Enquanto eu gravava aqui, parece que o Lúcio Flávio já foi demitido, e o Bragantino vem de uma derrota contra o São Paulo. O Bragantino já poderia ter assumido essa liderança antes, e vai enfrentar agora um Botafogo num momento muito ruim, né? O Botafogo teve um jogo em São Januário contra o Grêmio, e olha que curioso como é que o mundo é louco, né, cara? Enquanto a banda Rebelde estava tocando no Newton Santos com gramado sintético, que não permitiria o Luis Soares entrar em campo. Existe uma cláusula no contrato do Soares, se eu não me engano, que pelos problemas de joelho que o Soares tem, ele não joga em gramado sintético. Ele provavelmente não jogaria contra o Botafogo no Newton Santos. Aí o jogo do Botafogo foi transferido por conta da banda Rebelde, a RBD, para São Januário. É óbvio que o Botafogo não tinha como saber quando já tinha fechado as agendas de shows há muito tempo atrás. Mas quem que resolveu o jogo pro Grêmio? Luizito Soares, num gramado natural em São Januário. Eu até gostei do Botafogo em São Januário, porque assistindo o jogo na televisão você escuta o som do estádio, e pelo fato de São Januário ser o local da torcida ser mais próximo do gramado, porque se tem um negócio que estraga gramado, estraga estádio de futebol, é pista de atletismo. É só você ver a distância que fica a torcida do São Paulo do campo do Morumbi, eu já estive lá. A distância que fica no Newton Santos da torcida pro campo, também já estive lá. É só ver a reformulação que fizeram no Monumental de Nunes, no estádio do River Plate. Fizeram um rebaixo no campo para criar mais uma área de torcida para ficar mais próximo do time. E em São Januário você escutava pra cacete a torcida do Botafogo. E ela se fez presente, foi um jogo realmente onde ela se fez presente. Mas Luizito Soares estava endiabrado. E agora o Botafogo enfrenta o Bragantino. E aqui, meus amigos, com todo respeito, esse é um jogo... Eu não sei nem se é um jogo para leitura de jogo, porque tem que tomar muito cuidado para trabalhar o mercado de resultados se você é um trader nesse jogo. Porque provavelmente vai ser uma troca de superioridade muito grande. Por mais que o Botafogo venha com uma dificuldade mental de cachola, ele vai enfrentar um Bragantino que costuma se aproveitar muito bem dos seus adversários que entram um pouco receosos. E já tivemos vários exemplos disso, né? Então o Botafogo não pode entrar com medo contra o Bragantino, porque se ele entrar com medo ele vai ser engolido. O Bragantino ele é muito forte em casa no primeiro tempo. Então o melhor dos mundos para o Botafogo é também cair para dentro, é fazer um jogo de trocação. E aí, talvez o mercado de resultados, o mercado de match odds não seja tão bom para você que vem para trabalhar o mercado de resultados. Eu gosto de pensar também no mercado de gols. Não duvido que a gente possa ter um 2,5, não duvido de um over 1,5 com uma cotação mais valorizada, não duvido de um ambas marcam, tá? Que também já está com uma odd bem interessante. Os últimos jogos entre eles, 2-0 Botafogo, 2-1 Botafogo, 1-0 Botafogo, 2-1 Bragantino e 1-1. Vem com um cenário plausível de ambas marcas, um cenário de 2 gols, também é bem plausível. E é um jogo onde o Botafogo não pode perder. Não podia perder contra o Flamengo, não podia perder contra o Palmeiras, não podia perder contra o Grêmio, não podia perder. Mas perdeu, já foi. Esse é mais um jogo extremamente importante para o Botafogo, que pega o Bragantino agora, que pega o Fortaleza, lá em Fortaleza, e depois pega um Santos, provavelmente, se continuar nessa toada, um Santos que já não estaria tão ameaçado e um Curitiba praticamente já rebaixado. Então a tabela do Botafogo, ela é difícil agora, mas ela pode ser um pouco mais facilitada depois. Mas tem que fazer o dever de casa, ou melhor, o dever fora de casa, contra um excelente mandante, que é o Bragantino, que tem apenas 2 derrotas na sua casa. Para mim é um dos melhores jogos do dia. Vamos finalizar os nossos jogos de uma maneira um pouco mais aprofundada em Vasco e América Mineiro. E aí a gente já vai falar sobre os jogos complementares e os jogos extras desse domingão. Esse vai ser o jogo mais rápido da nossa análise, tá? Porque aqui a gente precisa de apenas uma resposta. É uma questão muito mais tranquila de se trabalhar. Como o América Mineiro já está rebaixado e esse é o primeiro jogo pós-rebaixamento do América, né? Foi o jogo que o América caiu, foi nessa derrota para o Curitiba. O Vasco enfrenta pela frente uma equipe extremamente desmotivada. Qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Qual é a motivação do América para esse jogo contra o Vasco? E como que a gente vai saber essa resposta? Somente no ao vivo. Essa cotação de pré-live do Vasco, de pré-jogo, né? Ela já está incumbida todo o desinteresse que o mercado espera que o América demonstre. Se ao começar o jogo esse desinteresse for confirmado,
vale a pena a gente ficar de olho numa vitória do Vasco, mesmo que ela seja apertada. Agora, se no decorrer do jogo você vê um América jogando, e o América tem bons jogadores, porque o América pode aproveitar o quê? Essas últimas rodadas? Cara, os jogadores podem aproveitar para tentar um contrato em outra equipe, ou para renovar um próprio contrato com o América para jogar a segunda divisão no ano que vem. Então, se os jogadores quiserem demonstrar, se houver ali um pacto para respeitar a camisa do América, aí, meus amigos, muito cuidado com essas cotações esmagadas que os adversários do América vão ter daqui para frente, tá? América e Vasco, Flamengo e América, Palmeiras e América, cuidado. Mas essa resposta a gente só vai ter no ao vivo. Então a minha dica para você é: segura a mão, amarra, espera. Ah, mas eu quero trabalhar a favor do Vasco, a América já caiu, pelo amor de Deus, Théo, me segura. Calma, meu filho, espera o jogo começar. Deixa o América te mostrar primeiro o que ele quer. Se ele não quiser nada, aí você pode querer alguma coisa a favor do Vasco. Agora, se ele quiser, aí vale a pena olhar o mercado de gols. Porque é um time que tá rebaixado, ele não tem mais medo de nada, ele tá leve. E aí, a pressão vai estar aqui, ó, Vasco da Gama. Aí a gente olha pro mercado de gols. Vamos ao nosso momento de jogos complementares e extras, porque não dá tempo de falar sobre todos eles num vídeo só, senão ficaria ainda maior do que já costuma ser. Então eu conto com você para ficar comigo até o final e para deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Prováveis vitórias de favoritos nesse domingo. O PSV na Holanda pega o PEC Zwolle, o Rangers pega o Livingston na Escócia, o Brighton enfrenta a fraca equipe do Sheffield United. Vamos ver se o Brighton vai confirmar esse favoritismo. O Celtic enfrenta o Aberdeen na Escócia também. O Braga pega a equipe do Arouca, importante para o Braga vencer esse jogo, depois de uma derrota para a equipe do Real Madrid. O Braga que precisa da vitória também por conta da situação no campeonato, já que o Guimarães está na cola e o Sport e o Benfica se enfrentam. A Inter enfrenta o Frosinone, jogo interessante para ficar de olho, mas toma cuidado. A Inter não é uma equipe de muita linha alta, né, para conseguir amassar o adversário, mas o Frosinone é capaz de vir para poder só se defender. Pode ser um jogo interessante. Favoritos que podem se complicar. O Leipzig enfrenta a equipe do Freiburg. Eu tenho um respeito enorme pelo Freiburg, vou ser sincero. Então, por mais que nos últimos jogos o Leipzig tenha vencido o Freiburg com frequência, 1, 2, 3, 4 vezes seguidas, eu tomaria um pouco de cuidado. Eu acho que o Leipzig pode tomar gol por aqui também. O Novo Horizontino pega o Vitória. Por mais que o Vitória já esteja bem encaminhado, ainda não é garantia que o Vitória vai perder esse jogo, então cuidado. O Atlético Mineiro é muito favorito contra o Goiás, principalmente com a sua dupla de ataque Hulk e Paulinho, mas o Goiás é um time chato. E das últimas vezes que enfrentou o Atlético, conseguiu vencer o Galo, inclusive em Minas. Tá? Tendências de jogos para gols. Segunda divisão da Alemanha, nossa xodó, Magdeburg e Hansa, Greuther Fürth e Fortuna Düsseldorf e Wiesbaden contra o Kaiserslautern. 3 jogos interessantes. Na Holanda, o Feyenoord enfrenta o AZ Alkmaar. E na Espanha, o novo Atlético de Madrid, agressivo, do Cholo Simeone, renovado o contrato até 2027, enfrenta o Villarreal. Com um jogo a menos, em caso de vitória, o Atlético de Madrid cola na 3ª colocação e empurra o Barcelona para a 4ª. Jogos bons para correção de preço é o Bremen contra o Frankfurt. Tem que ver aqui se o Borré vai enfrentar o ex-clube que está emprestado. Pode ser que o Bremen tenha que deixar o Borré de fora por conta de contrato, mas é importante verificar isso. A Lazio enfrenta a Roma, esse aqui é um jogo muito bom para correção de preço. O Benfica enfrenta o Sport no derby de Lisboa, também é um jogo bom para ficar de olho em correção de preço por aqui, né? Que é aquela questão de trabalhar em cima da leitura de jogo. O Santos enfrenta o São Paulo, o clássico São. São Paulo, inclusive, jogou na Vila e deu muito certo para o São Paulo. Conseguiu vencer mais uma partida. São Paulo que de vez em quando escolhe jogos, né? Bahia enfrenta o Atlético Paranaense. Bahia está bem ameaçado. E o Atlético Paranaense precisa vencer também para voltar a sonhar com vaga na Libertadores. E o Cuiabá que enfrenta o Fortaleza. Nos jogos extras dos extras, nós temos jogos pra caramba. Anota aí, ó. 2 horas da manhã o Yokohama Marinos. 8 horas da manhã o nosso querido Copenhagen. Kubenhavn enfrenta o Brøndby. Jogo grande aqui na Dinamarca. O Besiktas entra em campo às 10. Aston Villa entra em campo às 11, o West Ham entra em campo às 11, Fiorentina às 11, Atalanta às 11, o Malmo enfrenta o Elfsborg, os 2 principais times ali no momento, também entra em campo às 11, Ferencváros na Hungria, meio-dia, PAOK na Grécia, 12h30, Red Bull Salzburg, 1h da tarde, Ludogorets, 1h da tarde, Bodø Glimt, 1h da tarde, Fenerbahçe, 1h da tarde, AEK na Grécia, 2h30, o Molde enfrenta o Lillestrøm, também 2 grandes equipes ali que costumam ir muito bem na parte ofensiva às 15h15. De novo na Grécia, o Olympiacos entra em campo aqui por volta das 15h30. Ceará e Mirassol, jogo importante para o Mirassol em relação à classificação. E um jogo que já vai dando aqui uma pimentada na nossa próxima data FIFA, que vai começar na semana que vem, que é Israel e Kosovo.
Kosovo aqui com uma cotação um pouquinho mais favorita. É um jogo atrasado de Israel por conta de tudo que está acontecendo lá, que acabou adiando os jogos de Israel. Tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado novamente por estar aqui comigo, é um grande prazer fazer esse planejamento junto contigo. A gente se vê na segunda-feira, nessa semana fraca de data FIFA, mas estaremos aqui e eu espero que você esteja comigo. Um abraço, fica com Deus.